começou dizendo: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. O apóstolo Paulo está dizendo que é importante o reconhecimento daquele que é liderado ao seu líder. O apóstolo Paulo está dando uma ênfase de que é importante que nós tenhamos uma grande estima por aqueles que nos admoestam, por aqueles que nos orientam, por aqueles que nos ensinam. É importante, irmãos. Deus, ele se agrada que aquele que reconhece o seu líder dobra o joelho, ora por ele. Deus, ele se agrada quando você fala bem do seu líder. Deus, ele se agrada quando você recebe uma bênção, seja ela mais simples que seja, e você sente no seu coração e diz: eu vou repartir com meu líder, eu vou repartir com aquele que me ensina, com aquele que me admoesta com amor. Eu vou estar abençoando ele. E isso não se refere à oferta. Não. Quando nós queremos agradar alguém que nós gostamos, e às vezes a gente passa por um lugar e fala: puxa, olha só, eu gostei disso aqui, isso aqui é a cara de fulano, vou comprar, vou dar de presente para ele. Não é assim que a gente faz quando a gente quer agradar alguém? Não é desse jeito? Puxa, lembrei da minha mãe, vou comprar um negocinho de R$5. Barato, né? Mas tem um significado muito grande. Por quê? Porque o que me moveu a comprar foi a lembrança da minha mãe. E eu pensei que ela iria se agradar. E ao querer agradar a ela, sincero, eu estou agradando a Deus. Aqui o texto nos fala diretamente sobre a nossa liderança. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma exortação para que os irmãos não se esqueçam de estar honrando os seus líderes. E ele fala: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Então, você orar pelo seu líder ou pelos obreiros que aqui estão, isso é o mínimo que nós podemos fazer. Isso é o mínimo. Existem muitas coisas que nós podemos fazer. De repente a irmã Peusa está lá: eu fiz um bolo tão gostoso, todo mundo gostou. Aí a irmã Peusa vai e lembra do Henrique: eu vou levar esse pedaço de bolo para o Henrique, ele vai gostar também. Esse sentimento não é pelo bolo, mas o que fez você ser motivado é que vai de acordo com a palavra que o Senhor está nos orientando. É isso que move o reino de Deus. O amor está nas obras que praticamos. O amor de Deus, ele é manifestado nessas atitudes, nessas ações. E quando isso acontece, a alegria, a satisfação de estar junto, ela sempre vai aumentar. Se nós fizermos isso com os nossos líderes, e também fizermos entre os nossos irmãos, existirá uma coisa que é necessária para que nós participemos do que estará ministrando hoje sobre a nossa vida.
que é a Santa Ceia. Quem sabe o que é? É a comunhão. Nos traz comunhão. Quando nós levantamos a mão, quando nós estendemos, melhor dizendo, a mão para abraçar. Eu vi uma atitude tão linda hoje, a irmã, né? Chegou, sentou ali, a outra chegou, abraçou e deu um beijo. Deu um beijo. Né? Uma atitude voluntária, espontânea. Mas isso seria bom se isso pudesse ser feito, não só com uma irmã, mas entre todas as irmãs. O verdadeiro amor, o sentimento puro. E o texto vai falar sobre isso também. Louvado seja o nome do Senhor. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém de outrem dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como também para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o texto é claro. Aqueles que são desordeiros, que estiverem em nosso meio, não é para bater neles, mandar ele embora, não. É para admoestar. O que é admoestar? Admoestar é ensinar, é instruir. Então, os líderes instruem, aqueles que são instruídos recebem, assimilam para si, e quando há um desordeiro, o líder não precisa nem se preocupar. A própria igreja que já foi admoestada tem a admoestação para aqueles que são desordeiros. Mas se um fica para um canto, outro fica para o outro, não recebe a admoestação, não pratica o bem, não faz a caridade, não tem comunhão, como isso vai acontecer? Um vai olhar para o outro e vai dizer ele que é o desordeiro, e o outro vai falar, não, quem é desordeiro é ela ou ele. Ninguém vai falar a mesma língua, parecerá a Torre de Babel. Não haverá compreensão. E se não há compreensão, não há comunhão. E se não há comunhão, o que estamos fazendo então? É importante que nós compreendamos isso. Tiago, agora na carta, no capítulo 5, no versículo 16, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Confessais as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos culpas, pecados que precisam ser confessados. Basta você orar a Deus e falar para Ele. Isso é o mínimo que todos devemos fazer. Mas existem coisas na nossa vida que é necessário confessar e fazer como está escrito na palavra. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. O sareis, ele tem duplo sentido, significado. Primeiro, cura
divina no corpo físico. Segundo, cura divina na alma. Cura no corpo, cura na alma, libertação. Então, se nós não praticarmos isso, não seremos curados, não seremos libertos. Vamos viver 10, 20, 30 anos até o arrebatamento e não receberemos. Por quê? Porque não confessamos. Agora, a culpa não é de quem confessa, de quem não confessa. Se nós procurarmos culpado nessa história toda, nós vamos identificar que é a falta de comunhão. Porque quando a comunhão, nós ouvimos o pecado daquele que confessa e nós não apresentamos ele para ninguém, senão para Deus. Confessou o pecado, eu apresento para Deus, oro com aquela pessoa, e aquela pessoa, ela vai receber a cura divina. Minha esposa não precisa saber, meu pastor não precisa saber, a congregação inteira não precisa saber. Basta que Deus saiba o que aquele homem ou aquela mulher quis se livrar. Existem pecados que são ocultos, existem pecados que são expostos e todo mundo sabe. O maldizente, ele vive maldizendo, ele está pecando, então todo mundo está vendo aquele é um maldizente. O pecado dele está aparente, mas existe o pecado de lascívia, que é um pecado oculto. Existe a avareza, que é um pecado no íntimo. Existe o pecado da cobiça dos olhos, que é outro pecado oculto. Então a pessoa vive na igreja 10, 20, 30 anos com esses pecados, mas ela olha para um lado e não encontra quem ela possa confessar para que ela seja sarada. Porque imagina agora, o pastor Rômulo chega para o levita louvorista Henrique e fala: Henrique, eu preciso conversar com você, irmão. Eu preciso ser liberto da cobiça dos meus olhos. Eu não posso ver tal situação que eu fico logo desesperado. Eu não suporto mais isso. Aí o levita, ele olha para mim e fala: pastor Rômulo, eu vou orar por você. E eu recebo a oração, e a partir daquele momento em diante, eu perco o desejo desenfreado da cobiça dos olhos. Agora, se o louvorista não estiver preparado para ouvir e não tiver sido admoestado com a palavra para poder proceder de forma correta, ele vai ouvir, ele vai até orar comigo, mas ao sair dali ele vai contar para sua namorada: olha, o pastor falou. A namorada já vai ficar preocupada: e será que ele também olha para mim? E aí já começa algo que não deve acontecer. Irmãos, essa palavra é uma palavra de culto de doutrina, mas ela serve também para nosso culto de Santa Ceia. A demonstração, as pessoas precisam ser doutrinadas com a sã palavra, a sã doutrina. E aquele que recebe essa palavra, ele precisa colocá-la em prática. Olha, pastor, eu senti um desejo de, a partir de domingo que vem, fazer uma reunião aqui 1 hora antes do culto da palavra, da escola bíblica. Eu quero reunir com as irmãs aqui, eu quero movimentar aqui com as irmãs e fazer um evento. Nós vamos fazer um evento que eu vou dar uma grande festa, vou convidar o bairro inteiro, não importa
importa se vai vir ou se não vai. E nós vamos mostrar a diferença que Deus é na nossa vida. E nós não vamos vender nada, nós vamos dar. Cada um vai doar 1 quilo de alimento, seja lá 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar. Aquele que puder faz um suco. E nós vamos glorificar a Deus aqui. Nós vamos apresentar para Deus aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Irmãos, é tremendo isso. Sabe por quê? Porque é isso que a igreja primitiva vivia. Em Atos 2:42 fala que eles viviam em comunhão. Eles estavam todos reunidos, todos os dias no templo. Eles comiam pão em casa. Eles se alegravam com o mínimo que eles tinham. E podiam estar apresentando para as outras pessoas que não conheciam a Deus através da singeleza do coração, a simplicidade, aquilo que nos move a estar aqui hoje com esse tempo. Eu sei que provavelmente o que mora mais perto aqui é a irmã Cleusa, né? Depois da irmã, eu também. Os demais irmãos vieram de mais longe. Mas isso faz com que o coração de Deus se agrade. Agora, se nós pegarmos isso que estamos aprendendo hoje e colocarmos em prática para que seja melhor daqui para frente, irá agradar mais ainda o coração de Deus. Então, quando eu falei do beijo da irmã, a irmã falou do beijo, está aqui no versículo 26: saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Um beijo no rosto. Existe uma denominação que saúda com ósculo os irmãos da igreja cristã do Brasil. Até os homens beijam no rosto. Os judeus beijam no rosto, mas não é um beijo com outra finalidade a não ser a saudação. Então seria tão bom, né, que as irmãs, ao menos as irmãs, né, nós não adotamos esse costume, nós apertamos as mãos, mas que o beijo fosse dado de forma como a irmã deu a todas as irmãs, porque na verdade somos um só corpo. Então não tem por que eu beijar uma irmã e não beijar outra. Não tem como eu cumprimentar o pastor, Pai do Senhor, pastor, e não cumprimentar o evangelista, Pai do Senhor, o presbítero, o levita, o baterista, os irmãos. Precisamos, irmãos, são coisas simples. Mas quando nós nos deparamos com essas coisas, se tornam uma barreira, um gigante na nossa frente, que precisa ser derrubado. Precisamos estar unidos. Unidos somos mais fortes. O choro do irmão não deve ser a alegria da irmã. A alegria da irmã não deve ser o choro do irmão. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que quando você se alegra, ela fica triste porque você se alegrou. E tem pessoas que se alegram com a sua tristeza. Esse demônio tem que cair. Ele não pode ter lugar na sua vida nem na minha. A vitória do pastor é a minha vitória. Ah, mas o pastor é assim, ei, o pastor é assim. E você como é que é? Ai de Deus se ele olhasse para a nossa falibilidade, para os nossos erros. O que seria de nós, irmãos? Uma mensagem como essa. No princípio da minha conversão eu estava pulando mistério, falando mistério, dando glória a Deus, mas aqui está estreito. Difícil dar glória a Deus aqui. O importante não é que você glorifique porque eu estou pregando, mas que você glorifique porque você está recebendo. Essa
Colocar em prática, irmãos. Irmãos, é tão difícil hoje fazer a obra de Deus. É muito difícil. É difícil. Cada um aqui sabe. Aquele que tem responsabilidade sabe do que eu estou falando. Então, se é difícil, por que nós não vamos nos unir para poder diminuir essa dificuldade? Quando eu abri aqui a mensagem, eu falei, olha, na próxima quarta-feira eu conto com a presença de todos. Amém? Amém. Alguns falaram amém. Eu sei que existem situações que nos impedem. Pode ser que eu nem venha, eu não sei, só Deus sabe. Mas se Deus assim nos permitir, eu vou me esforçar. E eu vou me esforçar não para estar aqui na frente, mas estar junto com os irmãos. Porque um pouquinho da minha força vai fortalecer um pouquinho da força do pastor e dos irmãos. Vamos unir. Vamos estar unidos. Vamos fazer a obra de Deus como ela deve ser feita. Não por vanglória, não por querer ser reconhecido, porque eu louvo bem, porque minha voz, Deus é que deve ser glorificado. Ninguém aqui é maior. O maior aqui é aquele que, por mais grande que ele seja, ele quer somente um lugarzinho no seu coração. O pequeno lugar que você abrir para ele será o suficiente para ele começar a mudar algumas coisas na sua vida. E nessa noite, amados, nós sabemos que o Espírito Santo já está fazendo uma grande obra, porque é Ele que convence o homem do pecado. É Ele que convence o homem da justiça e do juízo de Deus. Não vai ser o pastor Rômulo, não vai ser o pastor Luiz, não vai ser os obreiros que aqui na minha retaguarda estão, mas será o Espírito Santo. Se houver lugar na vida daquele que quer mudança, se você hoje veio aqui com o propósito de sair daqui melhor do que você entrou, abre o teu coração e receba essa palavra. Abra a tua vida e comece a receber a presença dele, que quer te encher, que quer te restaurar, que quer mudar o teu comportamento, fazendo de você uma pessoa melhor. Você não sairá daqui da mesma forma que entrou. E se você crê nisso, comece a demonstrar a sua fé através de alguma reação para com Deus nessa noite. Lata daquela de legumes enlatados, sabe? Mistura. Tinha 3 ovos, eu cozinhei os 3 ovos, botei, comi. Por que você está falando isso, pastor? Porque, irmãos, nós precisamos honrar uns aos outros. Assim como eu comi, existem pessoas que não comeram nada. Eu comi e glorifico a Deus por isso. Mas se porventura o meu irmão não comeu nada e eu não tenho comunhão, como eu poderia dividir o meu com ele? Mas por que? Você está passando necessidade? Não, eu tenho dinheiro para comer, mas eu estava debilitado em casa, minha esposa está em viagem, não tinha ninguém ali para me ajudar, mas o Espírito Santo de Deus estava comigo. O Espírito Santo de Deus está com você. É nos momentos mais difíceis da sua vida, mas é necessário, queridos, que você tenha sensibilidade para poder estender a mão para aquele que também está carente. Olha o que a palavra de Deus nos diz, aleluia: consoleis
comunhão com Ele. Não, eu só vou estar lá, só vou falar com ela. Que isso não seja mais um motivo pelo qual você deixa de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus quer te abençoar e existe uma barreira que você tem levantado todas as vezes. Quem está te impedindo não é o diabo. A barreira que está surgindo não é feita por demônios. Muitas vezes somos nós que levantamos muros porque queremos estar distantes. Queremos que essa pessoa indesejada não se aproxime. Então rodeamos a nossa vida com muros. E essa pessoa acaba ficando sem receber o que Deus tem de melhor para a vida dela. Que os muros nessa noite caiam por terra. Que toda diferença caia por terra nessa noite. Irmãos, é muito sério. É muito importante, irmãos.